Olá, gente. Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre o ressentimento, né? Ressentimento segundo Nietzsche, certo? Na genealogia da moral. Então, Nietzsche foi fantástico, né? E ainda hoje podemos aplicar naturalmente esse conceito de Nietzsche, né, sobre o ressentimento. É um conceito bastante aplicável hoje. E ele, de início, né, de conversa, ele estabelece o seguinte, uma comparação, né, da origem com a origem do ressentimento, né, com o nascimento ali da consciência discordante, podemos dizer assim, entre senhores e escravos, né? Então ele vai perceber que há uma moral para os escravos, ou uma moral que nasce no meio escravo, e uma moral própria dos senhores, né? De quem é poderoso, de quem é rico. E uma moral própria de quem é pobre, de quem é escravo, de quem é servo, né? Como se estabelece isso, né? Desde a concepção de dívida que é feita, né, nos primórdios das relações entre os homens, alguém criou o empréstimo lá atrás, né, e se instituiu a dívida. Mas a partir disso, né, se tem a concepção do mais forte, né, em detrimento dos mais fracos, ou seja, aquele que desenvolve tecnologia ou desenvolveu tecnologia inicial, né, ou que tinha um porte físico de acordo à sua localidade melhor, né, ele vai tendo uma vantagem sobre os outros seres humanos, o que é natural, né? É um processo natural. E o forte, ele tem coragem, essa é a moral do Senhor, é isso, é a força, né? Os valores que são construídos é de força, de superação, de garra, de querer ir além, de conquistar, né? Enfim, todas as concepções, esses valores são gerados a partir de uma moral daquele que é Senhor, daquele que se impôs ao outro, né? Diante do outro. E daquele que é subjugado, daquele que foi mais fraco na luta pela terra, por exemplo, daquele que foi mais fraco na inteligência, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, do machado, do uso da pedra, do uso do aço, aquele que foi mais teve uma razão mais aguçada para a ciência, né, logicamente que ele se impôs também diante dos outros, né? Aquele que construiu navios primeiro, né? Aquele povo que desenvolveu. Então, é um processo natural de que esse ser tenha conquiste, né? Procure conquistar outros que não desenvolveram naturalmente, né? Não buscaram digamos assim, não tiveram esse ímpeto, né, de ir além, de ir para além das suas circunstâncias ali, para ir além da concepção religiosa, da concepção, né, sobrenatural, mística, né? Então, esses que não ficaram satisfeitos com essas ideias apenas e buscaram algo mais, buscaram fazer ciência. Esses realmente, ciência no sentido, né, de produzir armas, produzir machado, produzir lanças, etc. e tal. Muitos, até certo ponto, andaram de forma um pouco igual, né? Muitas localizações do mundo, mas chegou um ponto que algumas raças, algumas etnias, alguns povos avançaram, né? E em determinado momento histórico uns mais do que outros e vice-versa e assim por diante. Mas o que vale aqui é a construção da moral desses povos, de quem se coloca como superior e quem fica como inferior. Então o que está no sentido escravo, ele vai construir uma moral da humildade, né? O que é o correto e o certo é ser humilde, o correto e o certo é ser o coitadinho,
né? O correto, certo é dividir o que tem, né? Tudo isso é contra a natureza humana, de certa forma, sim, né? Há um senso de egoísmo próprio do ser humano, né? Um senso daquilo que é meu, em detrimento do que é do outro, do que é seu. Então, nós dividimos bem, né? O que é coletivo e o que é individual, né? Isso em toda não existe uma sociedade, um local, um povo onde não haja o individual em algum momento, nem que seja no pensamento, né? Por mais rigorosa que seja e ditatorial que seja determinada sociedade, o ser humano ainda é independente. Ele ainda pode pensar, criar, fazer oposição na mente, criticar no seu coração, né? Mas, para além disso, nós temos o seguinte: somos egoístas por natureza. E onde se institui o mal como egoísmo na visão de Nietzsche? Justamente na visão do escravo, né? Que entende o poderio do seu senhor, a sua riqueza, e ele percebe que ele não tem acesso a essa riqueza do Senhor, e olha para o Senhor e diz: ele é um egoísta, né? Ele não divide, ele só quer para ele, né? Então isso, a moral escrava começa a gerar essa discordância, né? É o escravo quem discorda, é o escravo quem começa a criticar e gerar uma contra-moral diante da moral do Senhor. E qual é a moral do Senhor? Aquele que está em cima, ele é irrelevante quem está embaixo para ele. Ele não olha, ele não baseia a sua vida para quem é escravo, para quem está embaixo, né? Ele se baseia no seguinte: em si mesmo, né? Então a referência do Senhor para Nietzsche é ele mesmo. Eu sou corajoso, eu conquistei, eu cheguei aqui, né? Eu fiz por onde, então eu fui corajoso, eu enfrentei, né, muita coisa para chegar onde estou, né? Então esse sentimento ele joga para si mesmo, não é em detrimento de outro. Já o sentimento escravo, ele vai sempre olhar como referencial o Senhor, quem está em cima. Então a discórdia, o ressentimento vem dessa moral escrava, né? Ao olhar para o Senhor, ele tem esse ressentimento, essa amargura, essa contra-moral, por entender que por ter ele sim, né, inveja do Senhor, né? Então o olhar é todo de baixo para cima. Então começa a se gerar uma contramoral no sentido de que agora, né, aquele escravo precisa construir uma moral em que possa se sustentar, onde ele possa ser alguém, onde ele possa se sobrepor, né? Então ele constrói a moral da humildade, do anti-egoísmo, né, da coletividade, somos todos iguais e bababá, né? Então, na visão de Nietzsche, é isso, né? Então, só que acontece o seguinte: esse é o ressentimento negativo que o escravo desenvolve, mas há também o ressentimento positivo, né? Então, houve na história aqueles escravos que foram mais espertos, né? E eles conquistaram o status de adentrar no palácio do seu senhor por meio de uma moral religiosa, né? Veja só, esse escravo construiu uma religião na qual o Senhor se curva, né? Na qual os ricos se curvam, né? E foi justamente essa questão, o ponto principal do cristianismo, né? Para Nietzsche, então, o cristianismo, os escravos cristãos conseguiram espalhar o seu veneno, né? Na linguagem de Nietzsche. E ele diz: nós adoramos o veneno. Por isso que eu digo que Nietzsche não era contra o cristianismo, né? Ele tinha muitas ideias com relação ao cristianismo de sua época, sim, mas ele diz: nós gostamos do veneno. Ele não está sendo irônico, não. Naquele momento ele diz: realmente é bom o veneno cristão, né? São boas as ideias, né? De céu e tal.
prazer eterno e tudo mais. Enfim, mas aí ele construiu o ressentimento cristão, ele construiu isso e fez com que o seu sacerdote se tornasse superior ao Senhor. Então agora o Senhor busca o sacerdote nos seus problemas, na sua vida, e o sacerdote agora funciona como o psicólogo, né? Como aquele psiquiatra, psicanalista. Então ele vai dizer o seguinte: eu sou superior a você porque os teus desejos mais profundos eu os supero, né? Eu os superei, pelo menos em tese, pelo menos na, na palavra, né? Pelo menos na intenção, né? Então, a ideia da santidade cristã é uma ideia que causa, se construir um poder, né? Nessa concepção, né? Muito forte, né? Então se gerou essa concepção de poder, e essa concepção se torna aí agora um ponto de supremacia sobre os senhores, sobre os ricos também, né? Aí isso conseguiu conquistar os pobres, mas também os ricos, atingiu os ricos também, né? Então os escravos e os senhores, né? Então aí ele vai postar lá no final, né, da obra, já falando, né, o final, spoiler e tal. Então a ideia é essa: esse sacerdote ele constrói agora um altar para si, né, diante do querer, da vontade de não querer, né, o pecado, por exemplo. Então essa vontade de não querer gera um querer superior à vontade, né? A vontade no sentido das inclinações sensíveis que Kant fala, das inclinações das pulsões humanas, né? Então, subjugar as pulsões deu um superpoder aos sacerdotes, né? Diante das sociedades, né? Então, essa concepção material, física de santidade, né, gerou um poder para o sacerdote. Agora ele pode ser aquela ponte entre o homem e Deus, né? Deus também, esse Deus da concepção cristã superpoderoso que vai jogar a galera no inferno e coisa e tal. Então Nietzsche está muito centrado nisso. Ele está no ambiente escravo cristão de superação a partir do ressentimento, né? Você agora não tem um Deus, o meu Deus, ele é o Deus dos humildes, dos pobres, dos necessitados, e você tem que se curvar a ele, senão vai para o inferno, né? Então essa é a supremacia, em detrimento de outras concepções, de outros escravos que não conseguiram estabelecer uma linguagem, um discurso tão poderoso assim, né? Porque aí virou febre, né? Virou veneno, envenenou toda a Europa, né? No caso. E da mesma forma ele está pensando a política, as concepções de política, né? E ele sabe que os pobres, os necessitados, quando têm a oportunidade de fazer revolução, eles vão oprimir, vão agir da mesma forma como os senhores agem, como a justiça age, né? Então ele faz aquela crítica forte à justiça e ele está todo o tempo no meio termo, né? Querendo sair dos valores de um lado, dos escravos, e sair dos valores do Senhor. Então Nietzsche quer superar todos os valores. Então, como encontrar os valores do meio termo, os valores taoístas, né? Como encontrarmos o caminho do meio, né? Ou os valores da temperança cristã, né? Então, como ser, digamos assim, o perfeito talvez seja, né, na visão de Nietzsche, aquele cristão temperante, aquele cristão meio termo, porque ele é o escravo que não tem mais ressentimento. Você vai perceber isso lá no final, quando ele diz, o sacerdote ele superou o querer, mas tão somente pelo querer, né? Pela vontade. É isso que resta, a vontade, né? O querer, no final, nós queremos, né? Então é esse querer que é poderoso no ser humano, tanto no escravo como no Senhor. Essa é a fonte, tanto no sacerdote, né, como no mais forte político, né? É o querer. Querer
se superar, querer superar e querer alcançar. Isso é o valor idêntico tanto no rico, no Senhor, o valor da coragem, de querer chegar, de querer ser Senhor, e do escravo também, de querer também chegar, de querer ser forte, de querer também se posicionar diante do seu Senhor com algo que ele criou, algo novo, né? Que fez o seu Senhor muitas vezes se curvar diante do pobre e miserável sacerdote que não tem nada na vida, né? Ele fez votos de pobreza, né? Olha só. Então é por aí que Nietzsche trata o ressentimento. Então, para que lado você está levando o seu ressentimento? Será que seu discurso é apenas um discurso de aversão a certas coisas, né? E somente isso, né? Quando começamos a discutir assim, de nos posicionar, isso é isso, né? Isso já é uma linguagem de ressentimento, né? Então o próprio isso é o se posicionar, ter uma opinião, né? Então qualquer opinião que se forme aqui no sentido de binário, né, da coisa, no sentido binário, qualquer posição em oposição já se torna uma posição de ressentimento, percebe? Se eu me oponho a um fato, se eu me oponho a uma ideia, se eu me oponho a um comportamento, eu me oponho por ressentimento, porque eu não conheço um valor diferente daquele ao qual eu estou tentando cultivar. E os meus valores sempre se contradirão entre eles. Serão contradizentes, serão antagônicos uns com os outros. Em um momento eu posso estar discutindo e apoiando uma determinada posição que em outro momento eu posso estar fazendo totalmente o contrário ou falando totalmente o contrário, né? E às vezes até concordando sem nem perceber, né? Concordando com o contrário de determinada posição. Então, nossa linguagem é contraditória, ela é ambígua sempre, né? Então, quando me posiciono diante de uma concepção fechada, ela será sempre uma posição escrava. Será sempre uma posição só do escravo ou só do Senhor. E nunca uma posição de transvaloração, né? Que é essa ideia, transvalorar. Passar por cima do valor escravo e passar por cima do valor do Senhor. Construir novos valores. Construir um valor só seu. Valores seus. Valores que estão para além, né, do que nós temos aí dado na nossa época. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida a gente pode continuar conversando aí pelas redes, tá bom? Um abraço, até mais.